Boa tarde, meu nome é Nelson Pinto Jacoldi, estou aqui gravando um vídeo que é da sequência de Refúgio na Terra, e meu canal é no YouTube. Inicialmente é canal espiritualista laico Acelera Status Quo. Eu estou cuidando de abrir um outro canal que seria a Escola de Metafísica Científica para o Universo. Tem intencional do universo. Bem, esta série de Refúgio das Almas, eu vou mudar o nome porque eu vi que existe uma igreja católica que tem essa denominação. E também, na verdade, vai ser um refúgio para as pessoas, enquanto prisão, né, das almas. Esse é que é o grande dilema da humanidade. E eu acredito que a escola vai se chamar Escola de Metafísica Científica para o Universo. De Metafísica Científica para o Universo. Então, nos últimos, eu coloquei os exercícios das pessoas pararem com empurra para a sexualidade e reduzindo para acabar os assédios, abusos, estupros, gravidez indesejados, e acabar também a questão de abortos, que está tão em voga atualmente. É uma questão de uma sociedade, apesar de tecnologicamente estarmos avançando, no nível de civilidade, de entendimento sobre a ciência, na organização da vida, é deixado de lado. Apesar de existirem leis, né, como consentimento para garotas até 16 anos, ninguém pode fazer sexo. A partir de 16 é a lei do consentimento. E significa que incesto nos níveis primários estarão sumindo pouco a pouco, mas é necessário que a humanidade toda esteja praticando, porque isso é uma escolha de caminho. Um caminho em que não vai haver mais problemas de doenças venéreas, como a sífilis, que mata tanta gente, já matou, hoje não mata tanto, e outras doenças diversas. Fora isso, traumas, né, e todas essas coisas que nós temos falado a respeito aqui permanentemente. Mas vamos lá ao que interessa. Fizemos, claro, na medida que formos fazendo isso, estaríamos filmando o pré-natal, o parto e o berçário, a creche pré-escolar, isso tudo, e a filmagem para nós termos uma visão no futuro, distante, a respeito de o que cada um viveu em alguns pormenores. Com mais visibilidade, esta visibilidade vai ajudar a evolução da Terra em modos e costumes, em construção dos sistemas de educação, saúde, da sociedade como um todo. E trata-se da reencarnação. Nós fazíamos a reencarnação através da purificação. Então, haverá um grupo separado de puros igualitários, e que no lugar onde eles estiverem, existirá a
fabricação de tudo que nós temos, a plantações, tudo com as tecnologias atuais e mais avançadas possíveis. E nós cuidaremos do meio ambiente direto. E nesse lugar é um lugar que terá que ser no microcosmo, ou seja, no microcosmo em relação a esse, mas não o microcosmo de você pegar o átomo e ir lá naquela pontinha. Isso é um pontinho, né, que não é isto, é um lugar entre essa dimensão, né? Nós não vemos por onde passa quando você fala com o celular que está sem fio no telefone, né? Então a imagem vem. Como ela chega, ninguém sabe. Então ela vem por dentro do sistema. Então existem passagens no sistema energético que nos possibilitou trazer a imagem em tempo real. Você ligar para a China e a pessoa em 1 segundo ou 2, um pouquinho mais, atende. Aí tal, fala contigo. Significa que o espaço e o tempo são muito diferentes quando se trata de teletransportar imagens, como da TV também, a voz, tudo isto comprova que existe essa possibilidade de transporte. E, inclusive, quando você vê as pessoas ao vivo de outros países falando ao vivo. Então, um time de futebol jogando e você assistindo praticamente em tempo real. Aí, isso significa que existe. O que nós temos que fazer, porque as pessoas que vão tratar de transportar as pessoas, isso leva muito tempo, é um processo de estudo, vai ser uma escola, como eu disse. Eu falei de metafísica porque metafísica é aquilo que é fora do plano físico. E quando se trata de fora, é que não está dentro dessas 3 dimensões, ela está por dentro. E aí, nesse aspecto, se torna a metafísica, é a parte mais importante do programa. É porque as pessoas que vão transportar as outras no pós-morte, para outra vida, elas têm que estar muito ocultas, né? Não podem estar acessíveis, porque nós somos bárbaros. Nós não somos pessoas confiáveis. Nós somos pessoas estranhas, umas às outras, e tem muito mal na parte material. Essas pessoas que vão ser separadas, elas não matarão, não roubarão, serão pessoas puras, igualitárias, ganharão todas o mesmo valor. Será um valor, claro que não é valor em dinheiro, é valor, uma quantidade de camisas por ano, calças, roupas íntimas, meias, calçados, cintos, essas coisas todas, os alimentos, em proporções que todos terão o direito de ir aos lugares, e as pessoas igualitárias não abusarão porque estarão treinadas e se tornarão humanas e igualitárias, totalmente igualitárias. Elas têm que ser porque elas vão transportar vidas e elas não podem ser partidaristas em relação a isso. E aí existem outros aspectos. Como nós vamos trabalhar com isso, nós vamos, quando chegar a um certo ponto já de evolução, já estamos levando as pessoas do passado para o futuro distante, ou mais à frente um pouco, e toda a vida. E a Terra tem que estar evoluindo, toda resplandecente, toda limpinha, os desertos já com árvores. Eu estimo que nós devemos ter, no mínimo, 1/3 de árvore a mais incorporada ao que temos, 1/3 do que nós temos incorporado, somado. Então seria 1 e mais 1/3.
mais um terço. Ou 30% a mais, né? 33,3, uma dízima a mais. Bem, então, nós, para fazer isto, vai chegar o momento que nós vamos recuperar as memórias das outras vidas todas, das pessoas. Então, como isto é possível, certamente só que é difícil para nós que não temos acesso a isso ainda, porque somos impuros. E então nós iremos, depois de um tempo, com as memórias, toda essa questão de memórias e de tudo isso já no nosso acesso, com o treinamento das pessoas igualitárias, num nível que permita, para não haver grandes choques. Esses choques eu vou explicar por quê. Nós irmos aos milhões de pessoas e nascer no planeta, em todas as famílias que detêm o poder, os governos, exército, tudo. E entrar e nascer nessas vidas e, na medida que for crescer, vamos desenvolvendo e construindo um mundo novo da maneira que nós estamos fazendo aqui. Então, isso leva um tempo lá e tem que ser muito estudada para ocorrer. E aí nós vamos fazendo de planeta em planeta, tem que ter bastante gente. Então, nós estaremos num mundo que poderá ter 1 bilhão de pessoas, suponhamos. Então, teremos gente suficiente para fazer esse trabalho. E na Terra nós iremos evoluir a Terra para que a Terra esteja junto com esses planetas, sendo um refúgio seguro, igualitário, com mais igualdade, com as pessoas tendo satisfação, né, em viver, e suficiência, não havendo insuficiência. Chegar a um nível de igualdade. Lá, igualdade absoluta, né? E aqui, parcial, mas muito mais avançada, né? Não vai haver guerra, não. Nós estamos fazendo esse exercício, façam diariamente, peguem, primeiramente, veja, fala assim, eu quero ver todas as crianças. Não, vocês consigam meios de falar com as crianças de 7 a 18 anos. Nós temos feito um trabalho de verificação e vemos que as pessoas são abusadas, passaram por abusos, chega a quase a 20% da população, um pouco mais. E aí o restante não. Esse restante também a maioria não prostitui. Quando prostitui é por consequência da má organização da terra. E porque você não tem pleno emprego e não tem o salário que permita que as pessoas não tenham que usar de artifício para poder satisfazer as necessidades reais que a vida impõe. Então, a escola, ela não é somente uma escola de ficar estudando química, física, biologia, obviamente que essas três estão na pauta direto, programação, matemática, e aí você tem, além disso tudo, vai ter a tecnologia da informação, IA, tudo isto e tudo que nós temos aqui de conhecimento na Terra, de medicina, essas coisas, ir avançando, porque já estaremos fazendo isto. E ao estudar física, química, biologia, para ver como que essas coisas acontecem, estudar o cosmos, astrofísica e astronomia e astrofísica e todos os planetas, mapear todos, pelo menos inicialmente, das nossas constelações e em que nível
evolutivo de vida, eles se encontram. E para isso nós temos que ter uma escola. Mas o exercício para essas crianças é falar para elas irem, as crianças principalmente depois de 10, 12 anos, para elas não ficarem no empurra para sexo. Obviamente essas de 7 a 10 também não estarão sendo alcançadas, e as que não foram abusadas, busquem essas. E aí sigam ensinando para que elas sigam para um outro futuro, né, para o futuro, e essas crianças não acabando com a sensualidade, não vão prostituir, não vão, as relações sexuais demorarão mais, então as meninas, mocinhas, terão filhos depois dos 18, 20, 24 anos para ter a universidade, em alguns casos, em outros nível médio. Então você terá uma vida, nós teríamos uma vida mais organizada no futuro e com mais prazer de vida, porque o sistema aqui de estudar, porque lá na escola vai ter a matéria de a política lá vai ser diferente, né? Mas eles têm que entender qual é a política interna. Então, como se faz para você ter o capitalismo para gerar a liberdade em todos os países da Terra e para melhorar o rendimento dos que estão abaixo e conseguir rendimento para 700 milhões de pessoas na Terra que ainda não tem como comer, por exemplo, né? Não tem, só com ajuda, muita dificuldade, muitas crianças morrem de fome e de sede, e famílias inteiras, às vezes. Isso é uma situação inaceitável. E nós temos um capitalismo muito forte e alimento para todas essas 700 milhões de pessoas. É só estender mais um pouco e temos comida para todo mundo. E temos como fazer roupa para todo mundo. Temos material para isso. Vamos plantar mais algodão e outras fibras e para que as pessoas... Mas o processo para você fazer com que os salários cresçam no nível atual é por meio de salário mínimo acima da inflação. Um exemplo disso é nosso país, que estamos dando 2,5% acima da inflação. Então, nesses dois, vinha mais de 3%, mas aí por causa da pressão, por causa do lei do orçamento, o governo gasta sempre um pouco mais. Existe, quando você cresce, uma tendência de você ter alguma inflação. E o que se fala é 3% acima, né? E no nosso caso, nós temos um fundo de aposentadoria que vem deficitário porque o governo cobre. Quando não tem, as pessoas continuam recebendo mensalmente. Só que atualmente nós estamos crescendo o país crescendo a uma taxa de 3,5%, no mínimo uns 2,5%, nós teremos cada vez mais salários, né? Está crescendo, mais salários, e nesses salários o recolhimento do INSS é o que tem ocorrido. Nesses 12 últimos meses nós pagamos 32 bilhões da dívida do fundo, porque sobrou 32 bilhões, vai abatendo, né? Você vai pagando as pessoas que estão aposentadas, que estão doentes, e o que ocorre às vezes de impedimento de ser mais é porque pessoas entram na justiça por causa de aposentadorias que não corresponderem à verdade do período de tempo que trabalharam e do que foi recolhido. E aí vão tendo os tais dos precatórios em relação ao fundo de pensão do INSS. Com os precatórios, o governo tem que tirar dinheiro do fundo de aposentadoria para pagar. Mas, de qualquer maneira, nós mesmo pagando precatórios, nós vamos conseguir.
O restante precatórios não é do fundo de aposentadoria, é de ações na justiça, contra o governo em alguma coisa. O governo, às vezes, uma pessoa é morta por policiais e o governo tem que indenizar a família. Isso é obrigação. É obrigação. E uma outra coisa outros tipos de ações, né? Por exemplo, as pessoas têm dívidas na Receita e elas conseguem provar que aquilo é indevido, aí já recolheram, aí o governo tem que devolver, isso vem já de impostos, né? Tem outros tipos, mas eu, ainda de precatórios, eu tenho uma visão já, porque eu vim estudando isto, inclusive a lei nova de 2021, como uma forma de proceder para os pagamentos seguirem, não ficar embolando, né? Porque, por exemplo, em 2024, nós pagamos precatórios de 2022, 21, né? E 23, 21, 22, e aí foi feita em 2021 uma lei para que isso não acontecesse, mas mesmo assim aconteceu, porque aí tem que ser 2 anos, no máximo, para ser pago essas dívidas, e você só ter dois anos de alívio, o Tesouro, né? Então, aumentando o salário mínimo em todos os países, aí nós temos que requerer isto, e nós fazemos, às vezes, as petições assim, com a voz, não com o espírito, não com a mente, com a voz material, como eu estou falando aqui. Aí todos nós somos seres cósmicos, concordam? Seres racionais e em processo de humanização, seres cósmicos. E aí os seres cósmicos que podem fazer por nós são os governantes, as assembleias legislativas, deputados, senadores, vereadores, e nós temos também os presidentes, governadores, prefeitos, secretários, ministros. E aí, como no caso da Ucrânia, nós pedimos a entidade cósmica, as entidades cósmicas que têm os fundos de investimento, como o FMI, Banco Mundial, responsáveis, e outros fundos do Banco Europeu, do BRICS, de todos. E nós fizemos petições para que eles ajudem a Ucrânia a financiar empresas, e pedimos também aos países para que os empresários vejam, assim, peço entidades cósmicas dos governos da União Europeia e da América, da Ásia, para ajudarem a Ucrânia a financiar as empresas que foram destruídas, para eles começarem a produzir. Produzindo, as pessoas recebem salários, aí começa a pagar. Ou então, para que levem empresas para lá, quando eles não tiverem condições de ir em empresas, mas tem a infraestrutura. Aí, a nível de governo, emprestar para o governo da Ucrânia para eles fazerem, e com um espaço sem pagar nada, se possível, de alguns anos. Com um prazo maior, né? Se é a longo prazo, começa a receber depois de um tempo. Então, nós ensinamos para as pessoas pedirem, porque todos são seres cósmicos. E nós ficarmos buscando de longe fica mais difícil, né? Tanto é que a gente pede e às vezes fica 10 anos e não recebe uma resposta. Não é justo, né? Então nós temos os seres cósmicos em volta e vamos pedir a eles. Outra coisa é que nós vamos, como eu disse, do microcosmo,
levar as pessoas para trabalharem em todos os planetas. Já estou com 25 minutos, então vou fechar agora, e aí nós libertaremos todos evoluirão em paz. Aí, num determinado ponto, nós já estaremos evoluídos bastante para fazermos as pessoas serem eternas. Lá, onde está a escola, as pessoas serão eternas mais rapidamente. A nível planetário, nós precisaremos, que são foco, nós precisaremos possivelmente de mais tempo, porque a vida eterna as pessoas têm que estar com igualdade absoluta. E aí nós temos governos, temos poderes, e os poderes têm que... e aí esse exercício que eu passei de reduzir a sexualidade faz com que as pessoas se tornem puras. E ao se tornarem puras, elas ficam livres, né, de certos karmas, de paranoias, psicoses, né, essas coisas todas. Então, façam exercício com a garotada, façam exercício com os adultos, todos os dias, porque nós temos pressa com isso. Outra coisa, nós precisamos abrir uma escola, uma que é de pessoas puras e outras os que vão ter várias atividades, né, de exercícios, de estudos também. Essa vai ser tempo integral e o programa é abrir empresas com as pessoas, em vez de ajuda. No início vão ser ajudas, né? Eu preciso abrir um estúdio, para começar um estúdio que tem até um espaço para pessoas se reunirem, vez por outra, já no embrião do que será. E aí eu estou aposentado e minha aposentadoria é apertada. Dá para sobreviver, mas com aperto. Então não tenho dinheiro para montar a escola. Não teria dinheiro para construir uma escola de metafísica para o universo, que seria uma universidade, né? Ou uma faculdade com muitas matérias, inicialmente, o embrião da universidade, que seria uma universidade a nível que é a escola de metafísica científica para o universo. Bem, metafísica porque nós vamos ter passagem por entre os elementos para transportar as pessoas e aí ficarmos responsáveis. Hoje eu vou explicar para você. As pessoas morrem, a maioria vão para essas constelações aqui em redor de onde estamos. E mais de 20% vão para o futuro da Terra e um grupo menor vai para o passado da Terra. Então, nós precisamos de ajuda. Eu tenho um e-mail, inicialmente eu vou dar um e-mail controlenelson@gmail.com. Depois eu terei um e-mail da escola, né? E meu telefone acho que internacional, mais 55 21 99 365 9709. E o meu Pix para ajuda é 300, meu CPF 330 758 67772. Eu preciso de ajuda, preciso montar um estúdio. Eu estou fazendo curso agora de programação, mas mais iniciante, né, um curso técnico, e depois vou passar para níveis superiores e tudo isso, né? Mas leva um tempo. Mas aí com meus recursos. Para a escola é para comprar, ter um lugar para fazer o estúdio. Inicialmente eu faço essas gravações no meu escritório, no meu apartamento, e o que eu estou fazendo de programação é para montar todo um esquema que possa ajustar para a escola no futuro. E então leva um tempo e eu preciso de ajuda. E não sou pastor. Nessa escola nós vamos ter um estatuto. A diretoria
ela, as pessoas vão ficar 2 anos, por exemplo, na diretoria. E a diretoria vai ter um grupo que é de fiscalização, né, uma espécie de auditores, uma espécie de tribunal de contas, né, inicial, para verificação e acompanhamento. E essa escola, uma parte, a outra, as pessoas serão mais puras e as empresas que nós fomos abrindo será para financiar esses puros inicialmente, porque sem eles nós não conseguiríamos isso com rapidez, teremos que esperar 300 anos para acabar os crimes em todos os países, não ter mais fome e as pessoas estarem com nível salarial mais alto. E então, eu estou apresentando a vocês, e vocês serão os donos da escola, mas ninguém mandará. Assim, as pessoas resolverão, a diretoria, ela vai ter as pessoas que quando elas resolverem, tem que fazer isso, aquilo, aí passa para o grupo que vai analisar, e aí as pessoas analisarão, que essas pessoas todas ficarão também, que fazem análise provisórias, e não vai voltando à diretoria, para não haver vícios, para nós não termos problemas de vícios. Talvez inicialmente eu vou ficar, porque eu não tenho esse problema de querer para mim, entendeu? Então nós teremos, eu ficarei como, qual o nome que se dá? Quando conselheiro, né? Aquele que fica para ajudar a resolver as questões e acompanhar o processo, mas a diretoria, junto com as pessoas que vão ser, nós vamos ter que dar uma designação para os grupos, que a diretoria fala, olha, vamos fazer isso, isso, isso. Aí é levado para esses grupos. Esses grupos também vão ficar uns 2 anos só. Não podemos ter vícios sistêmicos de estanques de poder. Então não podemos ter poder. É igualdade. Estamos criando um sistema mais igualitário. Agora, aí, em vez das contribuições, no início serão contribuições, nós passaremos para o nível que fontes de trabalho para manter, entendeu? E já existe essa proposta há bastante tempo, que eu já sei, mas na verdade eu tenho as informações. Isso não é um grupo espiritual, isso é um grupo laico. As pessoas não terão religião, nenhuma religião. A nossa religião é desenvolver uma vida que seja mais bonita, melhor, e que as pessoas não matem nem roubem. Porque nós teremos que aferir isto no processo, e aí vai ficar difícil para alguns grupos. Inicialmente eles vão entrar, se purificar, ou senão as pessoas vão morrendo pelo caminho, e no futuro nós vamos melhorando e testando, né, essas pessoas. Elas não vão estar mandando na escola, o dinheiro vai ficar na escola, e vai ter as empresas, e essas empresas terão necessariamente que uma parte do dinheiro ser para esses que vão ficar na escola estudando e trabalhando o tempo inteiro em pesquisas científicas, direcionando a sociedade para um padrão mais elevado. Bem, e daí vai sair um puro que vai ficar num lugar que nós não teremos acesso, porque serão pequenininhos, né? Então, mas até chegar a isso, nós temos que entender como fazer, de repente, para que a pessoa possa estar em mais de um tamanho, né? E também fazer uma transformação da química para adaptar em determinado planeta. Um laboratório para isto. E que seria depois teletransportes e tudo isto, né?
E aí no teletransporte não existe risco assim eminente de morte como você sair em espírito. Em geral, quando as pessoas fazem feitiçaria, não importa se é colocar alguma coisa para ligar uma a outra, a pessoa morre quando faz. E a outra lá também. Esse que é o problema, e as pessoas continuam fazendo isso. Eu estou dentro do sistema, que isso vem me acontecendo, isso me traz punições por estar divulgando. É possível você falar e fazer guerra e apoiar guerras, isso você pode fazer pela internet. Ou regimes, você pode. Né? Por exemplo, está havendo uma guerra, você apoia a Ucrânia ou apoia a Rússia? O Israel ou o povo palestino, que é um povo, na maioria, pessoas puras, né? Pessoas boas. Então, você pode apoiar, isso não é crime. Você não pode apoiar, e não é justo apoiar, seria os crimes de guerra. Então, eu vou parando por aqui, passei aí o meu Pix, 330-758-67772, meu nome é Nelson Pinto Jacoude. O meu e-mail é controlenelson@gmail.com. Meu telefone é mais 55 21 99 365 9709. Entre em contato comigo, por favor, e na medida, busquem assim, façam assim, a verdade, eu quero a verdade, a consciência do todo, para que todos tenham os mesmos direitos na Terra. Aí você abro mão das minhas convicções filosóficas, religiosas, tudo isso eu abandono em função do sistema de evolução da Terra por meio de todos sendo iguais nas resoluções. Bem, isso é um processo que demora, mas o futuro ocorre rapidamente. Então, quando estamos falando, já aconteceram milhões de anos. Um abraço, um beijo para vocês e até a próxima. 37 minutos é muito. Talvez eu grave de novo.